Bom dia, gente. Vamos lá. Peraí, tem a Sara chegando. Vou mais aqui e vamos dar início. O que eu queria dizer para vocês, aquelas coisas protocolares, assim, né, do começo de unidade, mas sejam bem-vindos, vai aí para a segunda unidade que a gente vai estar juntos, né? Eu não gosto quando a gente tem tantas, mas isso é sempre um problema, né? Distribuir professor por turma. Eu acho que é muito ruim quando a gente tem mais de uma vez a mesma pessoa, porque enjoa, né? Efetivamente, é uma questão pedagógica, assim, a gente e também ter outros pontos de vista não é uma coisa ruim, né? Mais professores que, inclusive, talvez não digam exatamente a mesma coisa, né? Porque isso é normal, né? Se espera. Mas coube a mim ficar com as duas unidades com vocês. Essa unidade, ela é uma unidade relativamente curta, né? Umas 40 horas não é tão pequena assim, mas não é tão grande, tá? Na forma como a gente tá, que não vai ter a prática, ela é uma unidade suficiente. Normalmente ela é uma unidade bem corrida, tá? Bem corrida mesmo. Então, ela presencial é bastante, ela no presencial costuma ser bastante corrida, e no, né, e no não, tá bem tranquilo de tempo, tá? Eu vou só dar uma olhadinha aqui com vocês, que é importante, vamos dar uma olhadinha com atenção no plano para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer, tá? O que eu peço, por que eu estou assim sendo enfático em ter atenção no plano? Porque na outra unidade a gente se trumbicou um pouquinho, porque não viu exatamente como as coisas estavam postas no plano. Então, para a gente ver isso, tá aqui, eu botei no lugar errado, desculpem. É compartilhar uma guia. Acho que vocês já enxergam. Não, ainda não, tá entrando. Pronto. Deixa eu pôr como vocês veriam, querem eu ver coisas de jeito diferente que vocês. E tem uma coisa que vocês já devem ter percebido, né? Quem usa o Siga no celular é uma coisa, quem usa o Siga no computador é outra. O Siga, ele é sensacional, assim, né? Eu não entendia que eu falava, mas tá lá, mas aonde? Ah, tá, um dia não abre aqui. Tem que estar no mesmo lugar. Eu descobri que o Siga no celular ele é um pouquinho pior, né? Ele projeta dia por dia e por aí vai. Sempre que puderem, quando for usar o Siga, use o computador, que vocês tenham a visão exatamente, né, de como de mais fácil de achar todas as funcionalidades dele. Antes de a gente entrar no plano em si, eu tive que fazer uma alteração para que eu consiga quinta aí para a Serra dar uma olhadinha nos experimentos, que foi bem, não tinha como ser na quinta passada, foi meio complicado, porque depende de outras pessoas, e antes que não fosse mais, eu disse, vamos nessa. Então, eu troquei o dia com o professor Gustavo, o professor Caio, e vocês terão aula portanto, com eles quinta, tá? Eu não sei se o departamento de ensino já mudou isso no horário, mas foi pedido, eu fiz ainda no fim de semana, que era para dar tempo para eles. Mas, de alguma forma, eu prefiro, sinceramente, que a gente se encontre. Não vai ter como a gente mudar isso, né, permanentemente, mas seria muito melhor encontrar vocês terça e sexta, porque quinta e sexta, mais uma vez, como eu disse, assim, é muito tempo trancado com a mesma pessoa, assim, né? Então, eu particularmente gosto quando tem um pouquinho mais de espaço, de tempo entre uma aula e outra, mas esse ajuste aí de aula todo semestre é uma coisa complicada, porque tem que misturar o horário disponibilidade da pessoa com o outro professor, com disponibilidade de laboratório, por exemplo, na prática, é bem pior, inclusive, fazer horário na prática. Nem sempre a gente tem um horário adequado. Eu, quando era coordenador, até tinha um pouquinho mais, dava um trabalho tremendo, mas até olhava e eu próprio fazia ali alguns ajustes, inclusive intercalava, porque a gente fala bastante, isso é uma coisa que não faz mal dizer, fala bastante, interdisciplinaridade, coisa assim, e às vezes a gente não consegue passar grade tão assim, né? Por exemplo, intercalava bebidas e produção sobre LRI, porque tem coisas que numa tu dá conta na outra. Dessa vez eu preferi deixar aquelas coisas de fermentações para sommelier, só um pouquinho lá, mas tudo bem, ela não é um conhecimento cobrado, é coisas que vocês precisam saber para
entender o que a gente vai falar aqui hoje, por exemplo. E dessa vez a gente ficou aqui bem focado bebidas, tá? Como a disciplina diz o nome, né? Como a unidade diz o nome, né? Bebidas e cultura cervejeira. Na realidade, bastaria bebidas. A questão é, nós estamos inseridos num contexto em que cerveja é bem importante. Aí nós entendemos que talvez melhor, eu sei que nome não resolve tudo, né? Mas era melhor tentar dar um enfoque aí para cerveja. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó, a letra para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver como é que ficou. Sim, agora vocês enxergam melhor. E assim foi que a gente chegou nessa unidade. A gente tem aí praticamente 4, a gente tem destilados, e aqui foi os 2 principais. Quando botava a parte de fermentações aqui, era a parte mais complicada, era essa, que nem caía, né, em avaliação, efetivamente. As coisas nem precisam estar ali em avaliação para a gente precisar delas, né? São conhecimentos prévios para a gente chegar ali e entender por que tem cerveja, por exemplo, de alta e baixa fermentação, que é um dos assuntos de hoje. Mas, dando sequência, a gente tinha ali, talvez a parte de fermentações, que não está nesse semestre, cerveja, destilados, alcoólicos por mistura, que começa a ser mais complicado, tem que lembrar deles do que propriamente por forma de fazer, não tem muito mistério. Não alcoólicos. E não alcoólicos é uma aula que eu gosto, tá? Porque as pessoas acham que não faz diferença, que não precisa nada. Eram 4 horas assim que a gente que dava ali, porque as pessoas acabavam se surpreendendo com algumas informações. Vou ver aqui o dia a dia para a gente ver. Então, a gente começa hoje, né, com uma aula de cerveja. Eu quase nunca uso, tanto que eu não tenho esses materiais aqui. Um é do Michel, como é que é o sobrenome dele? Michel, é o sobrenome esquisitinho, foi cervejeiro da Ambev por muito tempo, que é esse que diz cerveja completo, e tem um que em algum momento da minha vida apareceu na minha mão, que é bem mais reduzido. Então, podem usar esse material como preferirem, mas eu particularmente... Às vezes eu vou vendo, conforme aqui, por exemplo, talvez eu vou ter que usar, porque não tem como fazer num quadrinho, né, tudo. Mas fora isso eu não costumo usar, eu gosto de usar quadro, eu gosto de conversar com vocês. Então, um alerta que eu faço também é anotem, façam a síntese de vocês, tá? A cerveja não vai ter lá. Tudo bem que quando tem mais material, vocês reclamam que tem material. Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Não tem. Vocês não vão encontrar, além desses 2 slides aí, material sobre cerveja. Na verdade, antes eu tinha um montão de material. Tem, né? Continua aqui, mas isso não é. Isso são extras aí para quem quiser ir lendo. Muitas coisas que eu vou falar estão nesses materiais, eles são praticamente umas materiais de base. É interessante que eles são basicamente internet. E, inclusive, não são grandes fontes, assim, do tipo... daquilo que a gente fala, por exemplo, na introdução sobre NRA, não usam blogs, sim, porque eles são basicamente blogs, porque os cervejeiros caseiros são extremamente organizados e estudiosos, por mais estranho que pareça. E a gente olha cara cabeludo, não sei o que, com a camisa de rock, e o cara é, né, aquele mal que a gente tem, assim, de julgar, né, não, o cara deve fazer de qualquer jeito. Não tem cervejeiro que faça de qualquer jeito. É mais provável que faça vinho de qualquer jeito do que cerveja, tá? E hoje a gente talvez já vai começar a entender o porquê isso. Não tem... Quem faz cerveja aí? É uma pergunta que eu queria fazer depois, acabei antecipando só para... Mas, realmente, talvez, se alguém fez, ou alguém já acompanhou como faz cerveja, sabe que não dá para botar o pé na cerveja, por exemplo. Se botar o pé no vinho, não vai dar quase nada. Mas, enfim, então, por isso, e também porque, né, a parte substancial da carga é sobre cerveja. Então, tem um monte de material aqui que vocês podem olhar se quiser. Se não quiser, não precisa. Mas eu mesmo, efetivamente, é o que eu vou comentar. Então, prestem atenção, perguntem quando não entenderem, escrevam, anotem, peçam para repetir. A gente começa vendo cerveja hoje. Depois a gente tem mais a próxima aula, que aí volta para quinta-feira certinho, né, sobre cerveja. E aí cerveja, às vezes eu tenho que avançar, às vezes eu tenho que... Às vezes vai mais rápido, isso aí depende do ritmo de cada turma, tá? E aí, em princípio, a terceira aula são outros fermentados, inclusive não alcoólicos. E eu vou olhar fermentado não alcoólico, tem, a gente já tem visto vários. O nome está aqui, inclusive. Mas aí a gente vai dar uma olhadinha nesses, que
são menos detalhistas, tá? Efetivamente, então é mais simples, são mais em número, mas menos em complexidade de assunto. Cerveja, sim, né? Cerveja a gente vai ter que dar uma olhada boa em como é que elabora, quais os estilos, quais as famílias e algumas questões históricas. E depois a gente vai para destilados, tá? Daí nós temos... Essa aula pode ser um pouquinho complicada, eu não acho que ela é muito complicada, mas a minha opinião não vale muito, né? A questão dos destilados é que tem uma parte um pouco teórica sobre destilação em si, que é importante para a gente entender, né? Por que a gente... Como que a gente faz e por que um destilado tem determinadas características. E depois disso é coisa aplicada. Olha, o uísque é disso, pode envelhecer tanto, tem que ter no mínimo aquilo. Então não tem para mim é mais complicado destilados pelo número de destilados que tem do que particularmente por como que faz a destilação. E aí tem mais um tanto de material aqui que, se vocês quiserem, vocês podem fazer uso. Aí a gente teve que inverter, porque a gente tem uma aula assíncrona no meio do caminho. A gente tem um sábado, não quer dizer que a aula assíncrona tenha que ser no sábado, né? Mas quer dizer que sábado tenha que ser aula assíncrona, e aí não tinha como. Essa aqui seria assíncrona de qualquer jeito, porque é outra aula que eu não tenho como fazer sem quadro, mais do que cerveja até. Eu acho que cerveja a gente consegue conversar, não alcoólicos para mim eu não consigo. Embora eu tenha feito um material grande sobre tecnologia de bebidas não alcoólicas, que se alguém quiser eu posso indicar, tá lá, tem 2 vídeos relativamente grandes, 3 horas, é bastante coisa. Mas aqui tem os vídeos pequenininhos e que eu tive que fazer projetando essa parede que está ao meu lado, um papel para escrever. Vocês vão ver que um quadrinho desses não ia dar conta. Então, esses aqui eu não ia fazer essa aula assim de todo modo. Daí eu, então, realoquei ela para o sábado, para não precisar deixar 2. Então, ela vai ter um meio do caminho aqui entre destilados e o próximo assunto, que seria, meu Deus, cadê? Volta. Destilados e bebidas alcoólicas por mistura. Vai ter não alcoólicos no meio para gerenciar o tempo, só por isso. E aí depois nós voltamos para alcoólicas por mistura, basicamente tudo que não era fermentado destilado está aí. E em tese, o que precisava ter visto de conteúdos foi visto. A gente tem uma aula que a gente vai usar aí para tirar dúvidas. Não estruturei muito bem como vai ser, provavelmente vai ter algum Kahoot. Mas como eu vou concentrar o tempo bastante em uma aula, provavelmente a gente vai ter mais espaço, como eu vou dizer assim, para dar vazão às dúvidas de vocês nessa. Eu não gosto muito quando faz isso, porque acho que acumula muito assunto. Então a gente pode ir tirando as dúvidas durante as aulas e nessa daí. Desculpa. E depois a gente tem a avaliação teórica, né, que é, enfim, uma atividade que eu deixo com vocês vão ter o tempo da aula. Teve semestre passado. Eu falo das coisas que acontecem porque não tem mistério sobre elas, né? Os cachorros participando. Não sei se tem alguém saindo, talvez, desculpa. Mas ano passado não foi uma turma, na verdade foi uma pessoa, quando uma pessoa reclama assim por 10, parece que ela é uma turma, né? Que essa prova que a gente tem que fazer em 4 horas disso, olha, não é nada diferente do que vocês têm quando a gente... Peraí, gente. Só um pouquinho. Bom dia, o que que houve? Cachorrada? Provavelmente. Cachorrada interrompeu a aula. Foi. É que não deu outra, né? Que eu não vi aqui. Saíram e voltaram, só deixaram alguém na rua e voltaram. Por isso que a cachorro apareceu sem esperar. Né? Não, mas às vezes é coisa pior, né? Às vezes é gato. Às vezes eles gostam de brincar de um jeito não muito carinhoso com pássaros. Esses dias um pássaro, não sei, um pássaro enorme, que eu achei que era uma galinha até.
se atirou no vidro, aqui deu um barulhão e fez um barulho esquisito. Eu achei que era gato brigando, era um passarinho. Foi depois da aula de sexta, da outra sexta, eu acho. E simplesmente, no céu, os gatos brigando, era um passarinho. O passarinho se matou sozinho. Aí quase que o cachorro terminou de matar ele. Aí eu peguei, eu falei, a mãe não quer uma galinha. Minha mãe falou, não, isso não é uma galinha. Assim, enfim, agora ele não passa. Eles se emocionam aí quando erro dos humanos, né? Os humanos fazem o quê? Chega e começa a gritar para os cachorros aí, desde pequenininho. Então, quando chega, eles acham que é uma coisa assim. Então, aí a gente fica bravo, porque eles latem. Claro, se você não tivesse acostumado a ele seria um pouco mais calmo. Mas vamos voltar aqui, né? Os velhos problemas do home office. Estava falando da avaliação. Sim, o que aconteceu? No ano passado, teve uma aluna que foi indignadíssima, daí ela falou pela turma, daí eu acabei descobrindo que não era pela turma, porque daí sempre tem alguém que fica sem graça, assim, de ter sido aí subscritor da reclamação. Disse, olha, eu não falei nada, eu não acho certo que essa reclamação, tá bom. Nem chegou a minha, tá, para vocês terem ideia. Só fiquei sabendo porque alguém me disse que, né, talvez isso fosse acontecer. Ah, porque é muito difícil, porque em 4 horas eu disse, olha, isso aí seria na aula e sem consulta. Vocês estão com a folhinha na mão. Eu não disse que não pode, não está dizendo ali, é uma avaliação de consulta, mas vocês vão estar sozinhos, não vou estar nem sabendo o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Então, é claro, né, eu não tem nada de diferente do que seria no presencial. Então, não é nenhuma grande surpresa, nenhuma coisa que não consiga fazer em 4 horas. Tá? Se você podia falar alguma coisa sobre ela já? Sim, deixa eu ver algumas coisas que eu lembro no geral. Vocês vão precisar saber sobre os destilados. Para que eu preciso? Porque quando você estiver lá no bartending, você vai usar. Quando o teu cliente estiver no teu balcão perguntando, ele vai querer saber. E aí tu tem que saber algumas coisinhas que são um pouquinho chatas, mas tem que saber. Por exemplo, qual é a diferença de um whisky americano e de um whisky escocês e de um irlandês? Isso aí se reflete em tempo de envelhecimento, matéria-prima de origem, e por aí vai. O que pode ter num gin, vamos supor aqui? Quais são as matérias-primas da vodka? Pior que essas que eu estou falando quase sempre caem, tá? Eu estou tentando lembrar de algumas, mas essas eu lembro que se elas não estão desse jeito, elas estão parecidas. Etapas da produção de cerveja, e essa é interessante que vocês tenham bastante cuidado, isso até semana que vem provavelmente eu vou retomar isso aí, assim, para deixar bem pontuadinho, mas é importante que vocês saibam. Mais até do que, não vou dizer que mais do que destilados, tá? Porque cerveja, vocês têm um trabalho hoje, de quanto que a gente tem de destaque de cerveja artesanal, sobretudo no Brasil, e mais ainda em Santa Catarina. Na verdade, é mais no Rio Grande do Sul, em São Paulo, depois em Santa Catarina, mano. Vamos falar isso, né, para não dar polêmica. Mas, enfim, Santa Catarina tem um bom destaque em cervejas, e vocês vão ser demandados dessas coisas, né? E na mesma toada de como é para que vocês consigam pegar um vinho, experimentar, entender por que tem aquelas características, a cerveja é igualzinha. Tá? A cerveja não tem outra coisa senão a mesma lógica. Inclusive, os micro-organismos são os mesmos, os processos são diferentes, né? Os resultados são diferentes, mas os micro-organismos são os mesmos. E os que são bons num lugar pode ser péssimo no outro, inclusive. Então, conhecer bem a forma de como elaborar a cerveja, ter a ideia de como é que a gente faz, para saber fazer, não, para saber minimamente como faz, a mesma coisa que para vinho. Então, estou ensinando como fazer, e peço, se vocês pegarem aquele material dessa aula de hoje e derem uma lidinha, vocês vão ver que praticamente vocês conseguiriam fazer. Aí eu deixo que vocês, né, vocês entregam de manhã a avaliação, deixo que vocês façam, me entreguem até o meio-dia, tá? E provavelmente eu corrija no mesmo dia. Bem provavelmente. E aí, se tudo der certo, a gente tem aí uma aula de correção das avaliações, a gente vai conversar sobre elas, isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, até porque a avaliação não é uma coisa que é feita para as pessoas passarem ou não, é feita para entender se elas têm condições de passar ou não, e corrigir elas é importante. Aí o que a gente faz depois disso, caso alguém tenha ficado em pendência em alguma atividade?
Aí a gente conversa quando a gente vai fazer essa atividade, tá? Provavelmente, como era tudo eu que ia ministrar, tanto sommelier quanto bebidas e cultura cervejeira, e para a gente não perder muito tempo no presencial, é importante ter um dia para recuperação, tá? Porque se for marcar fora, dá uma confusão, as pessoas vão ter a obrigação de não estar. Aqui não teria porquê, e aí vai ficar tudo provavelmente lá para introdução ao sommelier, porque tem uma aula que a gente vai, que está aberta para isso, a última aula está aberta para isso, não sei se vai ter assim uma grande, espero que não sei se vai ter assim um grande número de pessoas, e aí a gente vai provavelmente fazendo aquela aula. Até porque, assim, como horário que não seja de manhã, para muitos de vocês é difícil, combinar um horário que seja de manhã e que não seja na aula também é difícil, provavelmente vocês estão em outra aula e por aí vai. Tá? E deixa eu voltar aqui na guia, e quais são as coisas que a gente vai ter como avaliação? Bem simples dessa vez, tá? Não tem avaliação prática, que sempre tinha, que eu gostava bastante, mas isso aí vai ficar para quando a gente voltar e se os planos derem certo em atividades complementares, tá? E aí, claro que vocês vão ser avaliados na prática lá, não vai ser teórico, não tem o menor sentido. O que que eu tenho, então, como avaliação? Aquela avaliação que a gente vai fazer lá na penúltima aula, valendo 7, e 3 apenas por estarem aqui, chegarem em tempo e participar. Então, por favor, façam isso, tá? Façam isso. Participem, perguntem, não precisa inventar perguntas estranhas só para dizer que está ali, né? Sei lá, eu que dia é hoje. Não precisa, mas estejam aí, estejam presentes e façam as perguntas de vocês. Eu, aproveitando aqui, eu esqueci de avisar, eu acho, na outra unidade, a Marina me perguntou, tá, é aquela avaliação que fala que tem o dia, esqueçam, onde é que está aqui? Esqueçam essas coisas aqui, tá? Primeira, segunda avaliação. O SIGA é um sistema horrível, vocês já sabem disso, a gente sabe há um pouquinho mais de tempo, porque a gente está sofrendo com ele há algum tempo, mas elas não, a gente precisa pôr uma avaliação, e se pôr uma avaliação tem que pôr uma data. E essa data não, por exemplo, a avaliação de participação fica para a última aula, se eu botar ela junto, se eu botar duas coisas na última aula, ele não deixa, então essas datas são relativamente fictícias, tá? Interessa o que está no plano. É isso que eu queria dizer para vocês? Eu acho que não. Aí eu deixo aberto para vocês perguntarem aí, se tiverem alguma dúvida. Mas, por favor, acompanhem o plano, tá? Isso evita várias dores de cabeça para todo mundo. Nada? Nada? Então tá. É difícil, professor, porque é uma... Pode falar. Não, eu ia dizer que fazer perguntas sobre a metodologia já foi explicado, e sobre o tema é uma novidade, acredito que para todos nós, né? Essa questão da cerveja. Vamos acompanhar. Muito bem. Inclusive, é o que eu tenho que perguntar daqui a pouquinho, sobre para vocês aí, quem conhece, quem não conhece. Eu não sei como é que tá onde vocês estão, não sei se está chovendo, não sei se já deu frio polar aí, né? Parece que vai congelar água na caixa d'água na quinta-feira, qualquer coisa assim. Aqui tá chovendo desde ontem, tá? Ontem eu fiquei sem luz um bom tempo. Se alguém entrou no comecinho, por coincidência, acho que era umas 5h08, precisamente, quando voltou a luz. Se alguém me procurou no atendimento antes disso, eu não estava, porque faltou a luz mesmo. E no meio teve uma hora que caiu a luz de novo, mas voltou. Falei isso para dizer que hoje ainda está um pouco chuvoso. Caso alguma coisa estranha aconteça, permaneçam na sala, que alguma coisa eu vou fazer para voltar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer coisa, eu vou cortar aqui, eu acho que fica menorzinho, para vocês acompanharem, principalmente para quem não veio.